Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite. Portugal, esse palco de absurdos onde a comédia se confunde com a tragédia e a política... Bem, a nossa política é uma trágico-comédia que nos enche de gozo. Nesta silly season, quando o país deveria estar a bronzear-se e a esquecer os problemas, eis que eles insistem em vir à tona, sempre como boias de um naufrágio que parece nunca mais acabar. Falaremos de atualidade, essa criatura indomável que nos atira novos problemas, com este país a crescer com uma regularidade de um relógio suíço. Cada dia uma nova revelação, cada semana um novo plot twist. Plot twist esse que faria inveja a qualquer guionista de Hollywood. E no meio deste circo, o liberalismo tenta sobreviver. É como tentar vender gelados no Alasca, uma ideia nobre, mas que encontra sempre resistência no clima. Os desafios são imensos, especialmente quando o populismo, esse sedutor de massas, promete o paraíso. Mas esse paraíso tem a convicção de um vendedor da banha da cobra, que promete a cura para todos os males. É a velha luta, a razão contra a emoção, a lógica contra o grito mais alto. E adivinhem quem costuma ganhar nestes tempos que correm. Mas não. A verdade, como a beleza, está nos olhos de quem a vê, ou de quem a quer ver. E se não a virem, não faz mal. Há sempre um novo tweet, um novo vídeo, um novo meme para preencher o vazio. Afinal, quem é que precisa de pensar quando se pode apenas sentir? Deixemos as grandes questões para os filósofos e as pequenas para os influencers. Porque o povo tenta bronzear-se enquanto conta os tostões para abastecer o carro, para pagar o parque e pagar as portagens de regresso a casa. Porque os políticos vão inventar mais coisas. Eu sou João Carlos Dias e isto é o povo a falar. Comigo tenho o Dr. Luís Arcângelo, médico, mas também um apaixonado pela política. Luís, é um grande gosto ter-te aqui, és um cliente habitual desta casa. Sabes que hoje estou cá eu, não está cá João Nuno, então tenho muitas perguntas para te fazer, porque a primeira passa pela paixão pela política e pela paixão pela medicina. Como é que um médico que está no sistema vive estes dias de confusão política e de confusão no SNS? Obrigado, João, pelo convite, mais uma vez. E obrigado pela oportunidade de poder falar sobre estas áreas que me apaixonam, como é a medicina e como é a política. Como é que eu, enquanto médico, vejo a situação política atual? A coisa que mais me preocupa nessa vertente não se passa cá em Portugal. Passa-se um pouco por todo o mundo, mas sobretudo nos Estados Unidos da América. No entanto, eu acredito genuinamente que o que costuma acontecer nos Estados Unidos da América demora mais ou menos 5 anos a ser importado para a Europa e depois de ser importado para a Europa demora mais ou menos 5 anos a vir para Portugal. Depois de ir para os países que costumam andar um bocadinho mais à frente, como é a Alemanha, a França, etc. E o que me preocupa é alguns movimentos anti-vacinas e de profunda desconfiança, que começou por ser desconfiança nos políticos e passou a ser desconfiança nas instituições médicas. Fala-se muito em coisas como, por exemplo, o Big Pharma, este bicho-papão, e muito pouco do que se fala-se com base em, como tu disseste no monólogo inicial, razão e mais com base em emoções. E, por um lado, eu tenho que dizer que compreendo que quando as pessoas sentem que não podem ter confiança no sistema onde vivem, porque... É verdade que os políticos mentem muitas vezes, são enganadores e falaciosos muitas vezes. Uma coisa que agora me veio à cabeça foi como nós andávamos a contar tostões, como é que íamos pagar 3% do PIB para a defesa. Agora já estamos a falar como é possível, é perfeitamente possível, pagarmos 5% do PIB para a defesa. Portanto, as pessoas acabam por
não esquecer estas coisas e acabam por fazê-las transitar para outras áreas que, neste caso, me é mais querida, é uma área onde é uma área que eu percebo melhor e que me preocupa mais porque estamos a falar de vidas, estamos a falar de milhares de vidas, milhões de vidas que podem ser postas em causa e em risco por causa deste tipo de desconfiança. Lançaste aí 3 ou 4 assuntos que eu quero falar contigo. Vou voltar um bocadinho aqui atrás e à falta de confiança nos governos e esta questão das vacinas que falaste. A verdade é que os últimos relatórios dizem que foram cometidos erros. Não acho que tenham sido, na minha opinião, que vale o que vale, mas erros propositados, mas foram cometidos erros. O governo deveria vir à tona e dizer sim, cometemos erros, sim, fizemos coisas erradas, em vez de estes relatórios desaparecerem em pequenas notas de rodapé na informação geral? É assim, eu acredito plenamente na importância da transparência. Precisamente porque quando nós somos transparentes, as outras pessoas podem até dizer assim, ok, esta entidade não é perfeita, cometeu erros e pode eventualmente até que pagar por estes erros, mas faz parte de exercer um cargo de responsabilidade. É de responsabilidade precisamente porque por vezes somos chamados à responsabilidade. Quando nós tentamos ocultar a verdade, alimentamos esta desconfiança. Portanto, se foram cometidos erros, claro que eles devem ser divulgados. Há muitas coisas que as pessoas acreditam que tenham sido erros e muitas vezes não foram necessariamente erros assim tão complicados como as pessoas imaginam, mas a falta de transparência leva precisamente a que se torne um pouco mais vilão todos os responsáveis por gerir a pandemia e as vacinações. Mas isto é só as vacinas do Covid, atenção, porque ninguém põe em causa, ou ninguém da comunidade científica põe em causa a importância da vacinação, exatamente, e mesmo do Covid, eu tenho que ressalvar que o Covid foi uma coisa sem igual, não é? Sem igual, nós não conhecemos nada semelhante. Como tal, muitas das medidas tomadas foram medidas tomadas ad hoc, foram coisas que foram feitas pela primeira vez. Ninguém tem dúvidas que se houvesse uma pandemia neste momento semelhante à do Covid, nós poderíamos geri-la de uma forma muito melhor. A minha pergunta é essa. Achas que se geriria de uma maneira melhor? Porque saltaram-se muito espaço até no método científico, imagino que sejas um apaixonado do método científico, até no método científico, o processo todo das vacinas e como as vacinas foram testadas, saltou-se muitos passos por causa da pressa, da urgência. Aprendeu-se essa lição? É assim, eu tenho que corrigir aqui uma coisa. Não foi, a maneira de expeditar o processo não foi tanto por saltar passos, foi mais por parar tudo o resto que estava a acontecer paralelamente. Eu não sei se as pessoas imaginam quantas patentes de medicação é que são escritas todos os dias, quantas medicações paralelamente é que estão a ser desenvolvidas, testadas, etc. Se nós, por causa da calamidade que foi a pandemia, pudermos parar todo este processo regulatório para nos focarmos só nestas vacinas que foram introduzidas, é óbvio que vamos expeditar brutalmente o processo. As vacinas e algumas das tecnologias novas da vacina, por exemplo, a tecnologia do mRNA, eram tecnologias que já têm décadas, inclusive já tinham dado um prémio Nobel antes da pandemia por causa da descoberta precisamente destas tecnologias. E temos aqui também outra vantagem que expeditou o processo, uma vantagem é um pouco mórbido, mas é verdade, como afetou tanta gente, a amostra de teste, não é? É muito maior e muito mais imediata. Normalmente não é assim que acontece. Normalmente é preciso passar por exemplo, vamos fazer aqui um paralelismo, por exemplo, a uma pessoa que quer fazer uma casa. Uma grande parte do processo de construir uma casa é esperar pela aprovação da Câmara Municipal para, ok, o projeto está em conformidade, podes avançar. Mas este espaço é espaço morto, não é? É espaço regulatório morto. E é a mesma coisa com as vacinas. Ok. Não quero monopolizar a conversa na Covid, até porque a Covid já foi.
já estamos todos bem, toda a gente ficou bem, temos um arco-íris, aquelas coisas todas. Claro. Tudo vai ficar bem. Mas vou pegar no outro lado da tua conversa inicial, que foi o que acontece nos Estados Unidos chega cá. Okay. Eu gosto muito de uma piada ou de um slogan que se usa, que é quando os Estados Unidos espirram, o resto do mundo fica constipado. Nos Estados Unidos nós vivemos um tempo em que aquilo não é espirros, aquilo estão a sair informações e estão a sair respirações ofegantes da boca de Trump diariamente. Quanto tempo é que o mundo vai demorar a recuperar de Trump? Pronto. É engraçado que tenhas trazido esse assunto à baila. Primeiro que eu também queria só dizer que uma das coisas que acontece muito nos Estados Unidos da América e que a Europa parece que nós importamos os problemas deles. Sim. Há muitos problemas que são hiper específicos da cultura deles e que nós damos por nós a discuti-los e nós ficamos assim, mas calma, mas isto não é a nossa história, isto não é a nossa cultura, isto não tem rigorosamente nada a ver connosco e nós estamos aqui a falar sobre, por exemplo, controle de armas e um exemplo, que é uma coisa que não... com xarope de açúcar ou com cana de açúcar. Exatamente. Que é um tema que me perturba profundamente e que tem sido tema num montão de jornais e revistas nacionais. Sim, por amor de Deus, nós não usamos xarope, nunca usámos xarope de frutose, não vamos passar a usar, nós não... Pronto. Relativamente ao Trump e quanto tempo é que o mundo demorará a recuperar de Trump? Eu acho que... Pronto, eu não vou dizer que o mundo nunca vai voltar a recuperar de Trump, mas há uma parte da política que Trump evidenciou que eu acho que as pessoas não vão voltar a esquecer tão cedo. E não só as pessoas, como até as entidades políticas europeias. O Trump toma decisões de forma muda tão rapidamente de ideias, toma decisões sem grande consciência, e eu acho que isso recordou aos europeus e a todo o mundo que nós não podemos estar completamente dependentes de quem é que o eleitorado americano decide eleger para os próximos 4 anos e, portanto, temos que ter mais autonomia nas nossas decisões e isto, a meu ver, é a retirada de um pilar importante do sistema globalista que nós temos, porque vai voltar a concentrar os poderes a nível mais local. Nós não podemos depender dos Estados Unidos da América para a nossa defesa, eles podem decidir não o fazer, a NATO pode estar toda alinhada, por exemplo, a enviar armamento para a Ucrânia e o Trump dizer assim, não, só enviamos se vocês nos darem os vossos metais raros. Hoje, amanhã, não enviamos de todo, afinal o Putin é uma pessoa razoável e basta ligar-lhe em 24 horas está resolvido, 24 horas depois, afinal o Putin não é uma pessoa assim tão razoável, vamos voltar a mandar... Pronto, e andamos aqui neste baile que não é obviamente comportável para política estável. Portanto, eu acho que isso vai mudar as coisas permanentemente. E achas que, por exemplo, Estados Unidos mais fracos vão fazer uma União Europeia mais forte, ou que vai ser mesmo país a país? Eu acho que não vai ser país a país. Acho que a Europa vai ter que se unir mais. Não sei até que ponto há pessoas com sonhos federalistas. Estados Unidos da Europa? Há pessoas que têm esse tipo de ambição. Eu posso dizer que com a criação de um exército supranacional, um exército europeu, isso é um dos primeiros passos mais importantes da criação de uma federação e vai-nos empurrar nesse sentido. Aqui a questão da Europa ficar mais forte que os Estados Unidos da América. A Europa quer-me parecer que tomou uma posição secundária voluntariamente face à política global, porque isto acontece mesmo até a nível de governos históricos, haver uma pessoa um pouco mais ideóloga, mas que não é tão pomposa, não está tanto à frente das câmaras, e esta pessoa fica um pouco mais nas sombras desta cabeça de um movimento, mas ela permanece de uma forma mais estável ao longo do tempo, não como influencer, mas a influenciar as coisas que acontecem, enquanto a cabeça é sempre onde as pessoas vão tentar atacar e decepar.
E, portanto, nós dissemos, ok, Estados Unidos da América, vocês podem ser os polícias do mundo, vocês podem regular o mundo, deixem-nos aqui também focar um pouco no nosso canto, focarmos nos nossos problemas económicos e não pensar tanto nisto. Eu lembro-me de uma frase, de uma ideia que uma pessoa quis transmitir, que foi, agora que a Europa não está dependente dos Estados Unidos da América para a sua defesa e vai ter que começar a investir, vão perceber porque é que os Estados Unidos da América não gastam tanto dinheiro no seu no seu serviço de saúde, por exemplo. Portanto, nós temos vantagens em não termos que ter um exército terceirizado essas funções. Exatamente isso. Mas os Estados Unidos tinham, e falámos disso em bastidores, os Estados Unidos tinham ali uma questão que era o soft power, que era um poder de influência que, quando eles diziam, era regra. Esse soft power vinha não só, aliás, das Forças Armadas Americanas, presentes no mundo inteiro, mas também de grandes projetos como a USAID, vários projetos das fundações americanas que apoiavam países em vias de desenvolvimento, projetos que apoiavam a internet em países do terceiro mundo. Havia ali muita coisa que estava ligada ao governo americano, sem ser diretamente o governo americano, que fazia com que os americanos tivessem quase livre acesso ao mundo livre. Quando, com a DOGE e com estas políticas todas de Trump, a USAID foi desmantelada, acho que foi desligada há cerca de uma semana, efetivamente, e eu sei, porque tenho ligações a vários países CPLP, que cada vez que os Estados Unidos desligavam, até em missões médicas, cada vez que os Estados Unidos desligavam a ficha com a USAID, vinham os chineses por trás e diziam, não tem problema, está aqui. Cada vez que se desligava a internet, não tem problema, está aqui. Quando os chineses, de uma maneira discreta, estão a tomar essa dianteira do soft power, os americanos vão descobrir isso quando? Quando é que eles vão descobrir? Eu não tenho a certeza, não é? Isso, pronto, isso era futurologia, não consigo adivinhar. Mas vão perceber quando tentarem exercer certas políticas que historicamente tentaram exercer e certas influências na política interna de diferentes países, e os países disserem não, nós não precisamos, os chineses conseguem colmatar estas falhas que nós temos. E pronto, é interessante que tu pegues aí na parte do governo chinês e nas intervenções que eles têm no sentido de aumentar o soft power. Ninguém tem dúvidas que o governo chinês tem todo o interesse de que a China seja a maior potência mundial. E portanto, é interessante que os Estados Unidos da América parem de fazer as políticas que historicamente os colocaram, portanto, nesta posição, e que os chineses digam assim, obrigado, meus amigos. Faz lembrar uma coisa interessante, como falámos de ciência há bocado, que é relativa como é que se chama? Nuclear plants, que criação de energia nuclear, centrais nucleares de tório, que é um metal que é menos radioativo que é o urânio, e os chineses neste momento inauguraram a primeira central. A parte de inteligência e de propriedade intelectual é basicamente chinesa, sim. Pronto, eles são os mais avançados do mundo. Exatamente, e inauguraram agora uma central com tório que tem vantagens tremendas, e é interessante que eles inauguraram-na com base em pesquisa científica americana. Eles foram buscar documentos desclassificados americanos dos anos 70 e 80 e criaram aquilo com um substrato americano. E eu quero fazer aqui este paralelismo. Da mesma maneira que os chineses conseguiram avançar na energia nuclear, pegando no que os americanos largaram, estão a fazer a mesma coisa aqui com este soft power. Portanto, isto dá que pensar, não é? Dá que pensar. Eu pergunto-me, e tu és liberal e assumes, se isto não prejudica a visão liberal do mundo. Quando o exemplo máximo do liberalismo, os Estados Unidos, estão a entregar grande parte da sua influência, do seu poder de influência, a um país comunista ou de influência socialista, no mínimo, influencia a percepção do liberalismo? Naturalmente que voltando atrás, os americanos exerceram, também com base neste soft power, uma pressão enorme na cultura de todos os países, fizeram com que imensos países se liberalizassem e se tornassem democráticos.
juntamente, obviamente, também com intervenções a nível europeu, e em grande parte foi por causa das políticas como era o USAID, em que, este governo é um pouco autocrático, nós não vamos dar dinheiro, vamos dar dinheiro a este governo que é democrático. Pronto, obviamente os chineses não vão ter propriamente os mesmos interesses alinhados, não é? Portanto, eles farão num sentido de ter uma ordem global muito menos democrática, muito menos liberal do que qualquer neste momento. Eu acho que eles vão mais pela economia do que pela política, mas se calhar só o que eu acho. Eventualmente. Eu acho que há muito do que acontece na China que não nos chega de todo, porque eles têm um alfabeto completamente diferente, uma língua completamente diferente e é quase tem uma internet diferente. Eu estive na China em dezembro do ano passado, portanto há pouco tempo, e lá não é possível aceder ao Google, não é possível aceder ao Facebook, ao YouTube, VPN. etc. Exatamente. É necessário colocar uma VPN que tecnicamente nem tão pouco é legal. Mas, para nós europeus mas para eles não é. Sim. Mas isto para dizer que existe barreiras enormes que não nos permitem aceder verdadeiramente ao que acontece na China. Mas é assim, o Partido Comunista Chinês é um partido que certamente tem ideologia muito premente, muito intensa e que vai querer divulgá-la e propagá-la ao longo do mundo. É engraçado teres dito que tinhas estado na China. Tiveste onde? Pequim, Xangai? Sim, estive em Pequim, estive em Xangai e estive em Xi'an. Para um liberal, Sim. Visitar essas três cidades que são, Xi'an não conheço, mas Pequim e Xangai conheço relativamente bem, são cidades, as cidades mais capitalistas da mainland China. Não te sentiste um bocadinho em casa? Com os McDonald's e com os Rolex? Não. Achei absolutamente perturbador. A sério? Achei absolutamente perturbador. Eu em Xangai tive pouco tempo, não consegui experienciar. Xangai tem uma arquitetura profundamente americana. Verdade, mas o Xangai não foi só no final, antes de voltar a Portugal. Eu tive mais tempo, foi mesmo em Pequim. Achei absolutamente perturbador. Quando nós entramos em qualquer estação do metro, temos que ser revistados. Sim. À entrada e à saída, temos que fazer passar todos os nossos posses em não sei se é raio-x, se é detector de metais, mas pronto, raio-x, como se fosse entrar num aeroporto, mas dezenas de vezes por dia. Sim. Isto para um europeu que cresceu na liberdade de uma Europa, dá para ver a desconfiança gigantesca que o governo tem. E já foste aos Estados Unidos? No seu povo. Nunca fui aos Estados Unidos. Ok. É porque nos Estados Unidos não tens raio-x, mas tens os detectores de metais. Por causa da questão do armamento. Mas nós, europeus, eu acho que neste sentido somos muito mais liberais. Eu não trocava. Não, nós, europeus, somos um espetáculo. Exatamente. Então Portugal é um paraíso à beira-mar plantado. Agora, portanto, porque essa questão da segurança, eu se calhar perdoei aos chineses e não realçaria as tais máquinas, porque nos Estados Unidos eu encontro-as até em igrejas. Sim. Então, a questão da segurança... É uma questão muito diferente. Uns, eu acho que têm... Bem, eu não vou... Mas só para dizer, relativamente aqui à questão também da China, há outras coisas que são perturbadoras. Temos câmaras em todo o lado, aquelas câmaras têm reconhecimento facial, portanto, é estranho um governo conseguir saber em cada... Mas não sei se tem reconhecimento facial, inteligência artificial, tem? Em todos os pontos. Exatamente, mas sei que Londres tem dos mais avançados do mundo. Ser, então também eu não concordo nada com essas medidas. E outra coisa que é absolutamente perturbadora é que vivem milhões e milhões e milhões de pessoas, mas incontáveis milhões de pessoas naquelas cidades, e quando eu saía à rua eu via pouquíssimas pessoas na rua. Eu achei isso estranhíssimo. Ok. Achei isso estranhíssimo. Vou mudar de assunto, Sim, porque temos muito para falar e estou a gostar desta conversa. Liberalismo e tecnologia, porque quando começamos a falar de inteligência artificial, reconhecimento facial, biométricos, até na questão da saúde, fala-se hoje que temos que patentear o nosso DNA, porque o nosso DNA pode ser repetível de diversas formas. Okay. O liberalismo e a tecnologia funciona? Porque a brincar, a tecnologia tira-nos muitas liberdades, não é? É verdade. O liberalismo é o maior, no entanto, é o maior promotor da criação tecnológica. Por isso não é que eu estou a perguntar ao pseudofilósofo, e eu vou-te chamar pseudofilósofo porque foi uma brincadeira nossa em off, mas tu que gostas dessa parte da filosofia política e que gostas de pensar, se calhar um bocadinho por detrás do micro, do macro,
acaba por ser irónico, não é? Porque a coisa mais liberal que existe é a tecnologia. A tecnologia permite a todos serem basicamente livres e fazerem o que quiserem, mas depois a mesma tecnologia... Eu uso muitas vezes o mesmo exemplo, mas vou-te dar. Há muito pouco tempo, o sistema de GPS de um determinado país, que eu não vou nomear, bloqueou os utilizadores de passarem em certas ruas onde estavam a haver manifestações, de modo a que a população não tivesse noção que estava a haver uma manifestação, e desviou o trânsito todo para outra parte da cidade e as pessoas não tiveram noção disso. Claro. A tecnologia pode-te tirar liberdades e pode prejudicar os liberais? Naturalmente que pode. A inteligência artificial permite a vigilância em massa, nesse caso é uma intervenção humana, mas a maneira como a inteligência artificial funciona muitas vezes faz dela uma black box, uma caixa negra, nós não percebemos muito bem exatamente como é que chega aos resultados, portanto pode ter havido intervenção humana mascarada no meio e pronto. Nesse sentido, a inteligência artificial pode ser profundamente problemática para o liberalismo e para a liberdade das pessoas. Há outras vertentes onde pode potenciar as pessoas e potenciar o liberalismo, pode permitir a que países onde haja menos liberdades as pessoas possam ter acesso à educação. Por exemplo, países onde as mulheres, por exemplo, não tenham acesso à educação, se conseguirem de alguma forma conectar-se à internet via satélite, com VPNs, etc., podem ter acesso a algo que não é o ideal, mas é muito melhor do que o que têm. Portanto, é muito com base no como é que nós usamos a tecnologia. Se nós podemos decidir, na União Europeia, dizer assim, não, o controle, a vigilância de massas com base em inteligência artificial não é permitida. E eu, se não estou em erro, o AI Act, que foi o primeiro grande regulamento de inteligência artificial, que foi cá na Europa, como é natural, impede muitas das coisas que poderiam ser usadas por autocracias, por exemplo. Então, aí o importante é também regulamentar, de certa forma. Absolutamente. Absolutamente. E na saúde, a tecnologia tem estado a entrar muito rapidamente. Eu sei que, por exemplo, foram feitos diversos testes com 5G, com operações em tempo real, com médicos especialistas de outros países e tudo mais. Agora, voltando um bocadinho à saúde, na saúde a tecnologia tem estado a dar passos largos. Portugal está a tentar acompanhar isso. Tu tens essa percepção? É assim, claro que Portugal tenta acompanhar, mas com recursos muito mais parcos. Nós não podemos acompanhar quando nós não temos R&D, não temos Research and Development, certo? Nós vamos pegar em tecnologias que os outros pesquisam e desenvolvem. Portanto, eles vão ter sempre o que é pioneira, tecnologia pioneira, e nós depois vamos buscá-la mais à frente, com as suas vantagens, com as suas desvantagens. Não lucramos com isso. Por outro lado, também a adoção de tecnologias iniciais é muito mais cara e tem muito mais para onde dar errado. Pronto, eu gosto muito de bioética, e um dos pilares da bioética é a beneficência. Portanto, desde que as pessoas saiam melhores, sendo emprega a tecnologia, por mim é ok. Claro que temos que nos lembrar das outras, não é? Que é a justiça, a não maleficência e a outra que me está a faltar agora, e a autonomia do paciente, que a inteligência artificial pode prejudicar de muitas maneiras, mas pode também melhorar de muitas maneiras. É engraçado voltarmos quase ao princípio, porque estava-me a lembrar, esses princípios da bioética estão no vosso código deontológico. Tu, tal como eu, tens que respeitar um código deontológico, eu enquanto jornalista, tu enquanto médico. Os políticos deveriam ter um código deontológico, deveriam ser responsabilizados pelo que fazem. É assim, eu acredito que um código deontológico, de forma implícita, eles têm no sempre, não é? A deontologia é o estudo do dever, não é? É o estudo filosófico do dever. Mas eles ficam sempre a dever a alguém. Essa parte só que eles enganam-se a empregar a palavra, exatamente. Eu tinha um amigo que dizia que eles, em vez de governarem, governam-se. Mas isso era o meu amigo, ele é do povo, o povo é que diz, eu não estou aqui, isto é tudo alegadamente. Eles têm N deveres, têm o dever de respeitar a Constituição e, acima de tudo, têm o dever de defender os direitos das pessoas que votaram neles e o povo todo, não só as pessoas que votaram neles, mas Portugal inteiro, no caso de Portugal, e não o fazem em muitas situações, mas isso é por um bocado de falência moral e ética, que eu acho que é um dos problemas que está a potenciar todos estes outros grandes problemas do mundo. Começa nesta base, começa na falência moral e ética. As pessoas perderam. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas consigo ver que a religião dava um modelo
dava um modelo de ético e moral que fazia as pessoas guiarem-se mais ou menos todas pelos mesmos princípios, e perdendo-se a religião, perderam-se estes princípios. Há que obrigatoriamente encontrar novos princípios que possam ser universalizados, que sejam objetivos, não precisam de ser hiperespecíficos, não precisam de ser autoritários, não precisam de definir que uma cultura é melhor que outra, mas princípios de respeito, de convivência e que promovam o bem-estar de cada um. São essenciais voltar a encontrar, voltar a promulgar, seja numa disciplina de cidadania, de educação moral. Não tem que ter qualquer pendor religioso, não tenham medo com essas coisas, não tenham medo nesse sentido, mas é necessário. Agora eu ia-te fazer uma pergunta sobre um tema e tu lanças o tema da cidadania. Vou ter que tomar nota para não me esquecer da cidadania e quero lá voltar. Okay. Mas nós temos um caderno de encargos, temos uma Constituição de 76, depois foi revista várias vezes, e a Constituição diz, é um caderno de encargos do que é que o Governo, do que é que o Estado tem de responsabilidades para com os seus constituintes, com os seus habitantes, com a população do país. Concordamos até aqui. Claro. Mesmo que não concordes com o texto da Constituição, imagino que tenhas ali algumas coisas que mudasses. Pelo menos uma quesilha muito importante. Tendencialmente socialista. Exatamente. Pronto, mas isso está no preâmbulo, nem sequer... Está no preâmbulo, eu até dou essa de grátis. Mas tens, o Estado deve garantir habitação, o Estado deve garantir saúde, o Estado deve garantir segurança, o Estado deve garantir justiça, o Estado deve garantir. Na Constituição, e eu, como tu, tive uma cadeira de... Não sei se tiveste uma cadeira de Constituição, mas eu tive. Uma cadeira de Direito em que estudávamos a Constituição e a lei da televisão e aquelas coisas todas. Na Constituição não fala nada que o Estado deve garantir uma companhia de bandeira aérea, não fala que o Estado deve garantir que os bancos não vão à falência, não fala que o Estado deve garantir aos municípios terem polícias municipais, porque já temos polícias para outras coisas, não diz que devem ter empresas de água municipais, não devem ter empresas a quem é cedido o estacionamento, que até é do país, que é propriedade dos habitantes. O Estado está-se a meter num montão de coisas que não tinha que se meter e não está a cumprir com o caderno de encargos. É como se eu contratasse um empreiteiro para ir remodelar o meu telhado e ele me fizesse uma piscina, fizesse-me um jardim, mandasse abaixo a parede para o meu vizinho e ocupasse parte da casa do meu vizinho com um estacionamento para mim, mas o telhado, que era o que eu lhe tinha pedido, não está a arranjar. O que é que tu me dizes disto? Na verdade, o que eu vejo é uma Constituição, portanto, é uma lei de base fundamental que impede a violação de um número de direitos, mas a lei pode-se construir em cima do que é a Constituição, não é? A Constituição é base de tudo, não é? Eu sou médico, não tive qualquer cadeira de Direito, portanto estou a dizer de uma forma generalista e com base no meu entender. Claro que a Constituição é a base de tudo. Existe um Tribunal Constitucional que vai determinar se este tipo de intervenções que o Estado está a ter são para além do foro do que é a Constituição. Eu não creio. Eu creio que é criticável, não porque é anticonstitucional, mas porque efetivamente concordo contigo que o Estado se mete numa quantidade de questões que são secundárias antes de assegurar as primárias. A saúde está num estado lastimável. Eu tenho esta conversa inúmeras vezes e faz-me genuinamente confusão relativamente aos seguros de saúde. Okay. Todas as pessoas, ou quase todas as pessoas hoje em dia que podem pagar de uma forma ou de outra, e às vezes a grande custo, um seguro de saúde, fazem-no, e esquecem-se que o SNS é a forma primordial que o nosso Estado, o nosso Governo determinou que deve ser a maneira de ter acesso a cuidados de saúde. Portanto, os nossos impostos, que são altíssimos, já deviam cobrir todo este segmento, e nós sentimos a necessidade de ir gastar mais dinheiro, que é quase uma espécie de um imposto indireto que não é pago à República Portuguesa, mas é pago a terceiros, para garantir e suprir uma necessidade que o Estado já devia ter conseguido suprir. E se assim não é, o Estado tem que conseguir gerir a saúde de outra forma. Assegurar a saúde da população não quer dizer ter todos os prestadores de serviços públicos, por exemplo. Podemos ter prestadores de serviços privados, se assim for mais barato ao Estado. Isto é só um exemplo. A educação é a mesma coisa. As pessoas que conseguem a custo pôr os filhos num colégio fazem-no porque sentem que o Estado não consegue garantir a educação de forma
de forma credível e educação de qualidade aos filhos. Então para que é que o Estado serve nestas coisas? Todas estas coisas que tu me estás a dizer, todas elas, o Estado está a ser ultrapassado, porque tu moras numa região, não sei, mas de certeza que já viste a quantidade de autocolantes a dizer esta casa tem um alarme ligado a uma empresa de segurança. Tu vieste daqui, da tua casa para aqui, e provavelmente pagaste portagens por uma coisa que o Estado devia garantir, que era vias de circulação. Tudo parece que o Estado tem que ser ajudado, apesar de cada vez mais o Estado estar a arrecadar milhões. Há aqui uma troca de papéis. É uma incongruência. Para mim, mais que tudo, é uma incongruência. Se nós não pagássemos impostos tão altos, eu concordo que há muitas coisas que devem ser resolvidas pelo mercado, não é? A questão aqui, por exemplo, dos alarmes das casas. Seria impensável o Estado implantar alarmes em todas as casas. Um serviço de polícia que prenda os ladrões. Claro que sim, mas por exemplo, se os ladrões estiverem presos, não precisas de alarme. Evidentemente, mas os alarmes chamam as autoridades, não é? No final de contas, não chega lá uma polícia, não chega lá um polícia do Prosegur. Eu sei, absolutamente, eu estou perfeitamente de acordo que o que são os pilares, a meu ver, os pilares de uma sociedade não estão garantidos de forma adequada. A justiça, a segurança, a saúde, a habitação, a educação não estão garantidos de forma adequada. Eu vou dar um exemplo só para te arreliar um bocadinho mais, porque eu gosto de arreliar os meus convidados. Eu tive uma situação em Oeiras, há poucas semanas, num domingo de manhã, estávamos a tentar entrar numa garagem e estava um carro a bloquear, porque Oeiras tem muitos festivais e aquelas coisas, e as pessoas chegam num estado assim um bocadinho lastimoso aos carros, e o carro estava estacionado em frente a uma garagem. E telefonámos para a PSP. E a PSP disse, olha, nós não temos reboques em Oeiras. Esse serviço está terceirizado à Polícia Municipal. E tem que ligar para a Polícia Municipal. Que não faz sentido nenhum. Eu estou a ligar para a PSP que liga. Se terceirizaram, então eles que liguem. Mas tudo bem, eu até liguei, não tem problema nenhum. E ligámos para a Polícia Municipal. E a Polícia Municipal disse, nós temos os reboques, é um facto. Mas não temos motoristas ao fim de semana porque eles são funcionários camarários. Nós não temos esse serviço de urgência, claro, porque nós trabalhamos de segunda a sexta. Isto é ridículo. Estamos a terceirizar. Mas não tarda nada. A Câmara de Oeiras vai terceirizar os motoristas dos reboques a uma empresa qualquer de reboques, que depois terceiriza a uma empresa espanhola, que depois terceiriza a uma empresa chinesa, e às 2x3 vem um robô tirar os carros das garagens. João, não vais mais longe. Na saúde eu vejo constantemente, eu trabalho no Hospital Garcia de Horta, e eu vejo constantemente pessoas que pagam seguros de saúde, vão a uma instituição privada, a um hospital privado, tem, por exemplo, uma apendicite aguda, é diagnosticado naquele hospital que tem uma apendicite aguda, e depois dizem assim, olha, tomem aqui os resultados da ecografia, os resultados das análises, etc. Agora vão ali ao público para serem operados, porque se ficarem cá são 15.000 euros. Ou seja, é terceirizado, e é terceirizado de forma inadequada, mas nós estamos a pagar na mesma. O meu grande problema é esse, é que o dinheiro está a ser gasto e não temos serviços de qualidade com base nesse dinheiro. Nós, quando olhamos para os países nórdicos, eles pagam impostos que, do ponto de vista percentual, são bastante comparáveis aos nossos. Não nos esqueçamos do que são os impostos indiretos, que Portugal é dos países que cobra mais, tem uma taxa de IRS altíssima, e nos países nórdicos as coisas funcionam todas de forma ótima, e em Portugal, pagando o mesmo, as coisas funcionam de uma forma péssima. Volta outra vez à deontologia e ao dever. As instituições públicas não sentem a responsabilidade, não sentem o dever de prestar os serviços para os quais são pagos para prestar. E sentem que, deixa estar, não. Deixam andar quando... Eu estou a ficar irritado neste programa. Eu não sou uma pessoa que se irrite muito. Continuando com esta dinâmica... Estamos em Loures, os nossos estúdios são em Loures. Loures tem estado nas bocas do mundo por causa de uma crise de habitação, não só barracas que têm estado a ser destruídas pela Câmara Municipal, mas também com casos de instituições que estão a alugar indevidamente espaços que não têm condições de saúde ou que não têm condições, se calhar, humanas para ter pessoas. Esta crise da habitação, também ela é uma coisa que está na Constituição e que o Estado devia de garantir.
prejudica o país para um futuro melhor? Vai fazer ainda mais gente sair deste país? Naturalmente. Eu vejo com muita tristeza o que tem acontecido aqui. É assim, uma barraca pode parecer um sítio esteticamente pouco apelativo, etc. Para uma pessoa é uma casa. É a diferença entre chover em cima dele enquanto ele dorme e da família dele. E é completamente diferente de uma tenda, não é? E é completamente diferente. Mas até uma tenda... É preciso um pouco de empatia. Isto também voltamos aqui à moralidade, à ética e à virtude. Ser empático e simpático é uma virtude. Nós temos que nos colocar naquela situação. Qualquer pessoa que pense assim, estou agora responsável pelos meus filhos, eu não tenho casa, eu não tenho como pagar, eu não sei onde arranjar casa. Eu não posso deixar chover em cima dos meus filhos, naturalmente vou construir uma barraca. Um governo municipal ou qualquer outro tipo de governo vir e mandar derrubar aquelas barracas sem garantir um sítio onde aquelas pessoas possam ficar, seja uma solução temporária com vista a uma solução definitiva ou já uma solução definitiva, para mim é uma violação de tudo e qualquer princípio ético. E serem estrangeiros piora ou melhora a situação? Não muda de maneira para mim não muda de maneira absolutamente nenhuma, porque continuam a ser pessoas que não podem estar ao relento, portanto não faz diferença absolutamente nenhuma. Mas para os populistas faz uma dinâmica diferente. Mas eu acho isso um grande flagelo moral. Acho que é uma grande tristeza. Acho que nós podemos criticar certas políticas de imigração por serem irresponsáveis, precisamente por permitir que pessoas venham cá para situações precárias, e há certas medidas propostas por exemplo, a Iniciativa Liberal, e acredito que haja outros partidos que apoiem, no sentido de garantir que quando uma pessoa vem para cá tem um contrato de trabalho, tem um contrato de arrendamento, por dizermos assim, venham para Portugal, mas assegurem-se que têm uma situação estável para onde ficar. Agora, a pessoa já estando cá, por causa da falha das políticas de imigração, a pessoa já estando cá, é uma pessoa. Nós não podemos deixar nós não podemos fazer como fez há pouco tempo uma deputada do Chega e estarmos a listar o nome completo ou o primeiro e último nome de crianças só porque têm nomes estrangeiros a dizer que estão a roubar lugares das nossas creches. Não, eles não estão a roubar lugares das nossas creches. As nossas creches é que são insuficientes. Nós não temos número suficiente de creches. Isso é uma das coisas mais básicas, até porque qualquer política de imigração eu sempre me descrevi como um liberal de direita, e desde há alguns anos, cada vez eu tenho mais vergonha de utilizar o rótulo de direita por causa da direita bacoca que tem aparecido. Que faz este tipo de coisas, fala tanto da assimilação, fala tanto da adoção da cultura, e depois quando as crianças têm acesso à educação, à educação ocidental, quando as crianças podem aprender a ler e escrever a nossa língua, podem aprender porventura a nossa história, podem brincar com meninos portugueses, podem... Não é? Eu estou no hospital e eu vejo crianças de 4 anos de idade a virem na pediatria, acompanharem os pais, em que os pais não sabem uma única palavra português, e a criança de 4 anos traduz o pai para nós médicos. E eu fico assim... Eu agora estou a ficar bastante exaltado, porque isto é uma coisa que me... Esse objetivo era irritar também, já que eu estou irritado. É uma coisa que me move muito. Mas eu e esses deputados, eu às vezes quase tenho vontade de venham cá, eu pego-vos pela mão e agora eu levo-vos a uma urgência pediátrica, como tem, por exemplo, no Garcia da Horta, e tenho vontade de dizer assim, está aberta todos os dias até às 9, até às 8h30. Horário de funcionário. Não, até às 8h30 da noite. A maioria dos funcionários públicos não trabalham das 8h30 às 8h30. São 12 horas, nem sequer os funcionários privados, muitos deles trabalham 12 horas seguidas. Desculpem estar aqui a defender a minha dama, mas eu tenho vontade de pegar nestes deputados, levá-los lá e dizer assim, então agora apontem qual destas crianças é que não tem direito a acesso à saúde. Qual destas crianças é que a perna partida é para continuar partida? Qual destas crianças é que a meningite é para continuar até uma taxa inevitavelmente demográfica morrer? Tão envelhecida, não é interessante termos crianças novas, mesmo que sejam de outros países? Claro que é. Eu acho que usar crianças como uma arma de arremesso é uma tragédia.
É uma tragédia sem igual e acho que qualquer pessoa que o faça devia pôr o dedo na sua consciência e perceber a gravidade da situação. Aquelas crianças não têm qualquer culpa da situação económica onde se encontra o país, de onde os pais são originários. Então porquê é que vão atacar aquilo? Ataquem as políticas de imigração que por vezes são demasiado lenientes e permitam que as pessoas venham sem terem maneira de se sustentar. Mas é isso que é para criticar, as políticas, não as pessoas. As pessoas nunca são para atacar. Achas que a política de imigração foi um dos motivos da desgraça que aconteceu à esquerda portuguesa? Porque nas últimas eleições nós tivemos a direita que tu gostas a ganhar, mas se calhar não a que tu gostas, mas a esquerda a levar, perdoem-me o termo, uma tareia. Estamos à porta das autárquicas, logo a seguir teremos presidenciais. O que é que aí vem para 2025? Portanto, naturalmente que foi uma das razões pelas quais a esquerda levou a rebocada, digamos assim, que levou. Tanto a esquerda como a direita parecem ter estas áreas cegas da sua intervenção política, onde metem os dedos nos ouvidos e ignoram e fecham os olhos, ignoram completamente o que se passa naquelas áreas, e é por populismo. Atenção, a esquerda, quando ignora políticas de imigração, é tão populista quando a direita se foca excessivamente nos problemas da imigração. Portanto, eles sabem que a base eleitoral deles não lhes é pertinente falar de imigração, então não o falam. Quando nós nos recusamos a falar sobre algo, alguém vai preencher esse espaço. Nós vimos exatamente isso acontecer nos Estados Unidos da América com o ressurgimento do Trump. A principal razão pelo Trump ter sido eleita foi a imigração. Se os democratas não tivessem sido tão ingênuos a nunca falarem sobre o assunto quando claramente era um problema, o Trump não precisava de ter sido eleito. E cá vai acontecer exatamente a mesma coisa com partido, seja com o Chega, seja com outro partido qualquer de direita mais radical. Quando nós não falamos para uma população, a população vai votar em quem fala para eles. O caso mais emblemático disto é o Alentejo. Nós, se pensarmos no Alentejo, durante o Estado Novo vivia num sistema quase feudal, não é? E, portanto, ninguém falava para eles, ninguém se preocupava com os alentejanos. Para onde é que eles se viraram? Para quem falou? Os comunistas. Neste momento, o paradigma já não está para aí virado. Está virado para a insegurança muito grave que se vive nas vilas alentejanas. E, portanto, eles vão votar em quem? Em quem fala para eles. Pronto, portanto, é fácil de adivinhar porque é que as coisas acontecem desta maneira. Claramente a esquerda já percebeu isto, porque o PS já está a falar no sentido nesse sentido. A Câmara de Loures, corrija-me se eu estiver errado, é do Partido Socialista. Não é? Portanto, falar de populismo, falar de direita radical, quando a esquerda radical, quando o dito centro-esquerda é capaz de fazer... A infecção populista está-se a alastrar? Eu acho que o populismo, eu acho que a imigração gera populismo ao não falarmos sobre ela ou sobrevalorizarmos. Tudo o que seja subvalorização ou sobrevalorização de um problema complexo por questões eleitorais, isso é a definição de populismo, seja de esquerda ou de direita. Temos 2 minutos. E para as presidenciais, quem é que se está a levantar que te faça prestar mais atenção? Eu ainda não tenho a minha... não estou decidido relativamente... Até porque, todos os dias estão a aparecer novos candidatos. Eu próprio estou a ponderar, só vou anunciar em setembro, estou a ponderar a minha... Não, obviamente não. Eu creio que eu ainda não posso candidatar, porque senão candidatávamos juntamente contigo. Senão candidatávamos juntamente contigo, pronto, para estarmos já o lá, tabu. Para estarmos lá nos painéis. Nas próximas estamos a pensar nisso. Não, mas... Por exemplo, o Coutinho de Figueiredo deu a entender que estava a ponderar. Sim. Tens Rui Moreira no Porto a pensar que está a ponderar. Tens os que já se chegaram à frente, o Almirante, Marcos Mendes, António José Seguro. São muitos nomes para apenas um cargo ou isto vai causar uma grande confusão? É desta que vamos à segunda volta, garantidamente. Eu gosto de pluralismo. Eu gosto de pluralismo de ideias, que as pessoas tenham muita opção de escolha. Só temos 1 minuto, então eu posso dizer que só em 1 minuto, se o Coutinho de Figueiredo se candidatar, eu certamente terá o meu voto. Okay. Eu acho que ele vai ter isso em consideração. Não, mas 30 segundos. A importância da presidência justifica este movimento todo?
a falta de importância da presidência justifica este movimento todo. É um cargo de caráter simbólico e, portanto, é natural que haja pluralismo de não oferta de quem nos vai representar como um dos símbolos superiores da nação. Vamos continuar a falar. Eu tenho dito isto aos nossos espectadores, mas é verdade, eu fico sempre a conversar com os convidados. Mas temos que terminar. Dizer que esta emissão do Isto é o Povo a Falar aconteceu aqui na Curiacos TV, a emissão continuará. Estivemos também em direto com a Vida FM. Este programa e todos os outros estão disponíveis no YouTube. Pode ver-nos, ouvir-nos no podcast. E importante é deixar o povo continuar a falar. Até amanhã.